Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos à aula 3 da Semana do Professor Concursado. Para você que vai pegar a sua matrícula pública, e eu já te adianto, essa daqui é a aula mais importante de todas. E se você chegou até aqui, é porque você decidiu dar um passo mais importante em direção à sua matrícula. E algo que eu costumo dizer muito é que quem já deu o primeiro passo já não está mais no mesmo lugar de antes. E é exatamente isso que importa, galera. Hoje a gente vai amarrar tudinho que nós vimos até agora em um plano completo e definitivo que funciona de verdade. Mas antes, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Romário Falsi. Eu fui aprovado em mais de 10 concursos públicos na área da educação. Eu fiquei 2 vezes em primeiro lugar e eu tenho, gente, mais de 13 anos em sala de aula. E há alguns anos eu decidi usar tudo que eu vivi para ajudar professores como você a também conquistarem a tão sonhada matrícula pública como professor. E deixa eu te contar umas coisas, meus queridos. Vamos lá! Minha trajetória até aqui, ela não foi fácil. Eu cresci na Vila Aliança, que fica na periferia aqui do Rio de Janeiro. Eu estudava no intervalo do trabalho, com fone de ouvido, enquanto eu caminhava para apitar jogo no final de semana, que eu usava para complementar a minha renda. Eu não tinha cursinho, não tinha plano, era tudo muito no improviso. E foi no meio dessa realidade que eu comecei a testar cada técnica, cada estratégia, cada plano que pudesse funcionar para quem não tinha tempo, para quem não tinha dinheiro, para quem não tinha apoio. E foi assim, gente, que nasceu um método que hoje eu ensino, que é um método real, simples e prático, que já ajudou centenas de professores a passarem em concursos de educação, mesmo começando do zero ou recomeçando. E olha só, o mais importante para mim nisso tudo é ver que achava que não tinha chance, hoje nomeado, com a matrícula e a matrícula aqui, ó, na mão. Então, se você tem pouco tempo, trabalha o dia todo, está recomeçando e acha que está atrasado, fica tranquilo. O professor Romário Falsi está aqui, ó, e eu estou aqui para te ajudar. E seja para concurso municipal, estadual, federal, dentro das universidades e também a Prova Nacional Docente, o PND, o que eu ensino, gente, vai servir para todos. Então presta atenção. Hoje é a aula mais importante de toda semana. Hoje você vai sair daqui com um plano completo para a sua aprovação, sem achismo, sem enrolação. Um plano que já está funcionando, galera, para centenas de professores e que com certeza vai continuar a funcionar para você também. Antes da gente entrar no conteúdo principal na aula de hoje, pessoal, deixa eu te lembrar o que você já aprendeu até aqui. Vamos lá? Ao longo dessa semana, você está aprendendo sobre como ser aprovado em concurso na área da educação, seja municipal, estadual, federal. Mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você esteja também recomeçando após uma longa pausa, e também, gente, mesmo se você tiver com pouco tempo para estudar por dia, e também sem saber nem por onde começar. Foi nisso que nós estamos focando. Na aula 1, galera, dessa nossa semana do professor concursado, eu te mostrei os 4 erros que mais reprovam professores em concursos. Lembra dos 4 erros? Vamos recapitular, vamos lá. 1. Usar material genérico ou extenso demais. Te atrapalha. 2. Garimpar conteúdos sem direção. 3. Estudar mais do que 2 horas por dia. E 4, galera, tentar estudar sozinho. Nós aprofundamos cada um deles. Tá lembrado? Na aula 2, pessoal, a gente deu um passo além. Eu aprofundei nos 3 pilares no meu método que eu chamo de MTD. Material com teoria e simulados.
técnicas de estudo que realmente funcionam e também, gente, o D de direcionamento com foco e organização. E foi ali que você entendeu também o código da questão, aquela técnica que te ensina a ler a prova com inteligência, sem precisar decorar conteúdos, e começou a ver o que separa quem passa de quem reprovava até ontem, que é como estuda. E também não o quanto você estuda. O foco está exatamente no como estuda. Beleza, pessoal? Se por algum motivo você não assistiu a alguma dessas aulas, eu te aconselho, assim que essa aula terminar, volta e assiste, porque no domingo, agora, todas as aulas irão sair do ar. Beleza? E hoje, gente, na aula 3, a gente vai fechar esse ciclo. Por quê? Porque eu vou te mostrar como montar o seu plano definitivo de estudos, o passo a passo que você pode aplicar a partir já de amanhã. Eu vou responder também as maiores dúvidas que chegaram para a gente aqui ao longo dessa semana. E eu ainda preparei uma surpresa para lá de especial para quem ficar comigo até o final dessa aula. Então, bora com tudo, foco total, porque é com essa aula que tudo vai fazer sentido para você. Vamos juntos, foco total, papel e caneta na mão. Vamos embora! Professor, agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Vamos lá? Tem muita gente que até se organiza, começa a estudar, separa material, faz cronograma colorido, mas o que trava mesmo é não saber como se planejar de verdade, que tem duas fases, pessoal, que é o planejamento para concurso pré-edital e após o edital. E se você tenta estudar da mesma forma nas duas, é questão de tempo até tu se frustrar. Na fase, gente, do pré-edital, você ainda tem tempo para construir uma base forte de estudos. E aqui, gente, o estudo ele é mais estruturado, ele é mais profundo, você aprende a revisar do jeito certo, treina com técnica, começa a entender como as bancas cobram os conteúdos. É nesse momento que você aprende a estudar com foco no que mais cai, sem ficar perdido em apostilas de 500 páginas. Você organiza a sua rotina, mesmo com pouco tempo, e aprende a transformar uma hora bem estudada em resultado de verdade. Agora presta atenção aqui. No estudo pós-edital, o jogo muda. Você precisa de um GPS. Por quê? Porque aí é a hora de você revisar, pegar firme no edital, fazer simulado da banca, corrigir erros, treinar a prova antes da prova. E galera, é claro que você não precisa estudar o edital inteiro e precisa acertar exatamente o que mais pontua e fazer isso com estratégia. Por isso, gente, eu sempre falo, o plano de estudos que funciona de verdade é aquele que muda junto com a sua fase. Ele tem que ser leve e estruturado no pré e objetivo e estratégico no pós-edital. É esse tipo de plano que eu ensino para os meus alunos. Um plano que cabe na sua rotina, que respeita o tempo que você tem e que te faz avançar todos os dias, mesmo com pouco tempo, recomeçando e mesmo achando também que você está atrasado. Porque dá certo, gente. Se você seguir essa lógica que eu estou te mostrando aqui, você vai chegar preparado e vai chegar antes do que imagina. Mas, galera, de nada adianta você entender a diferença entre o pré e o pós-edital se você não souber começar na prática. E é por isso que eu preparei, eu vou te mostrar agora, um plano de estudo básico, direto, realista, para você usar no seu pré-edital a partir de amanhã. E o melhor, gente, funciona para qualquer concurso. Você não vai precisar inventar nada. É só pegar e aplicar. E isso já vai te colocar na frente da maioria dos concurseiros que ainda estão travados, tentando montar cronograma no chute. Gente, esse plano ele vai ser entregue gratuitamente no final da aula, mas que só para quem cumprir o desafio da aula de hoje.
Por quê? Porque eu quero te entregar esse conteúdo, mas principalmente para quem realmente estiver comprometido com a aprovação. Temos o trato? Beleza? Então, fica comigo até o final, porque além desse material, eu ainda vou te explicar como continuar comigo com tudo isso que você viu até aqui. Só que com muito mais profundidade, estruturação e com meu acompanhamento direto. Agora que você já entendeu como estudar do jeito certo, já viu que existe sim um caminho claro, com técnica, com direção e resultado, eu quero aproveitar esse momento para responder as principais dúvidas que surgiram ao longo da semana. Foram centenas, gente, de mensagens, directs, comentários, e eu percebi que muita gente que está aqui está comprometida, porém ainda está travada por alguma dúvida simples. Às vezes, não é, gente, o conteúdo que te impede de ser aprovado, é a insegurança que nasce daquilo que ninguém parou para te explicar direito. Então, agora eu vou responder essas perguntas com calma, porque talvez a dúvida que hoje está te paralisando seja exatamente o que eu vou estar falando aqui e desmistificando. Fica comigo até o final, porque tem muita pergunta importante que pode virar a chave da sua preparação. Vem comigo, pessoal. A primeira pergunta é o seguinte: Romário, como eu começo a estudar legislação educacional? Eu não entendo nada dessa parte da lei porque atualiza toda hora. Gente, essa foi uma das maiores dúvidas que eu recebi. E assim, gente, eu entendo. Muita gente trava logo de cara quando a gente fala de LDB, vê nomes como ECA, BNCC, depois a gente fala de parâmetros curriculares, pareceres, por aí vai. E o que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte: você não vai precisar decorar as leis. Você precisa entender o que mais cai e como isso cai na prova. Pessoal, começa pela LDB. Ali estão os fundamentos do sistema educacional de todo o Brasil. Toda a prova, gente, cobra os mesmos artigos praticamente em todas. Princípios da organização, ok, gente? Princípios de ensino, organização, formação dos professores, gestão democrática, educação infantil, ensino fundamental, cai em toda a prova. Depois, gente, vai para a BNCC. E aqui é importante porque você não vai decorar esse documento. Você vai entender as diretrizes, as 10 competências gerais e como isso acontece na prática escolar. ECA, gente, a mesma lógica. Foca nos direitos fundamentais, no papel da escola, no dever de proteger a criança e o adolescente e como a banca cobra isso. Gente, a chave é entender para que serve fazer questões e utilizar aquela técnica do código da questão. A gente não estuda para decorar, nós estudamos aqui para acertar a questão, marcar X no lugar correto. E foi o que aconteceu com a professora Luísa, que teve, gente, a sua vida transformada e hoje é concursada em São João de Meriti e em Japeri. Oi, eu sou a Luísa. Hoje eu sou concursada no município de São João de Meriti e também no município de Japeri. E eu devo parte desse sucesso ao Romário, a metodologia dele. O Romário ensina a gente a fazer o nosso planejamento de estudo. Ele ensina métodos de memorização, sem contar com as aulas incríveis de educação. Hoje eu tô aqui na Bahia. Eu tô passando as minhas férias aqui na Bahia. Hoje eu tenho liberdade financeira e isso é resultado de um estudo guiado por um profissional que sabe o que está fazendo. Por isso, não tenha dúvida, não tenha medo. Faça o curso com o Romário, estude, se dedique, que a sua vida vai alavancar de um jeito. E tem mais, gente. Depois de você entender como encarar essas legislações, muita gente me mandou outra pergunta aqui, que parece direto nos comentários e nos directs. A pergunta é a seguinte: Romário, eu estou começando do zero. Será que dá para mim? Pessoal, claro que dá.
E eu vou te mostrar uma coisa: começar do zero não é fraqueza, é vantagem. Porque, gente, quem começa do zero, clareza e com método, vai mais longe do que já vem cheio de conteúdo, bagunçado, cheio de planilha solta, um monte de vídeo salvo e nenhum plano de verdade. Gente, você não precisa entender tudo hoje. Você não precisa acertar tudo agora. Você só precisa fazer o que importa na ordem certa. E é por isso que eu criei esse plano e eu te mostrei aqui, para te tirar do zero de forma leve, estratégica e possível. Gente, começa com 1 hora por dia, de forma bem estudada, com técnica de revisão e direcionamento. Você já começa assim a montar a sua base. E quanto mais você repetir esse processo, mais forte você fica na estrutura, na base. Tem aluno que começou comigo sem nem saber o que era LDB. E hoje ele está nomeado. Por quê? Porque aplicou o método com constância, com foco, sem se perder no exagero. Não é, gente, sobre quantidade, é sobre qualidade. Não é, gente, intensidade, é constância. E foi assim, gente, que a Paula Rosadas ela fez para passar. Veja o que ela tem a dizer. Olá pessoal, eu sou a Paula Rosadas e tô aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu demorei um pouco para despertar para esse mundo do estudo e conseguir um emprego público e a minha estabilidade. A mentoria dele é maravilhosa. Ele dá o conteúdo para você, tudo aquilo que você precisa, que você está perdido e você não sabe o que fazer, como começar a estudar, ele vai te dar todo o cronograma da semana. Trabalhava o dia inteiro, mas quando a gente quer passar para alguma coisa, a gente precisa se sacrificar. Então foi isso que eu fiz, eu segui toda a metodologia dele. É como ele faz a meta, cumpre a meta. Se você cumpriu a meta, o que você fizer a mais já está valendo e muito. E foi assim que eu fiz. Tudo isso valeu a pena. Eu consegui muitas aprovações, eu consegui ser aprovada, classificada e nomeada em Casimiro de Abreu, que foi o meu primeiro município. Depois eu fui convocada para Petrópolis, eu assumi também, que eu queria a minha segunda matrícula. E falando em recomeçar, tem gente que está começando agora, depois dos 40. E me mandou essa pergunta aqui, gente, e eu recebo direto, tá bom? Mário, eu já passei dos 40, 50 anos, ainda dá tempo para mim? Galera, talvez você não saiba, mas concurso na educação não tem limite de idade. E eu vou te dizer, tem muita gente depois dos 40, depois dos 50, que decidiu virar o jogo. Professor, você que cansou de estabilidade, professor que cansou de falta de valorização, da correria de 3 turnos e resolveu buscar a estabilidade através do concurso público até a sua aposentadoria. E sabe, gente, o que reprova? Não é a idade, é a falta de direção. É estudar no improviso, é tentar adivinhar o caminho sozinho. Eu já vi gente com 45, 52, 53 anos sendo aprovados. Não porque tinham tempo sobrando, mas porque começaram a estudar do tempo certo. Gente, a idade não é o que atrasa. O que atrasa é, mais uma vez, gente, é não ter um plano. E quando você segue uma preparação com método, com técnica, com constância, a matrícula chega. E chega mais rápido do que você imagina. Como aconteceu, galera, com a Jailka. Boa noite, me chamo Jailka, tenho 53 anos de idade e tive o prazer de conhecer a plataforma Romaflix com Romário Falso e sua estratégia de ensino. Coloquei em prática de acordo com a minha realidade, estudando, limpando casa, lavando roupa, na condução e não esquecendo de pedir a Deus para recompensar o meu tempo de estudo. Fiz todos os concursos que estava abrindo no momento e conquistei a tão sonhada matrícula, sendo hoje orientadora pedagógica da Prefeitura de Nilópolis. Venha você também, acredite no seu potencial, que o Romário vai te ajudar a você conquistar a sua posse. Boa sorte! E olha, depois de entender como funciona e começar do zero, gente, vai chegar o momento que você vai perguntar, mas com o edital aberto, ainda dá tempo? Mas só se você souber o que está fazendo.
Muita gente trava porque acha que para ser aprovado tem que saber tudo, acertar tudo, dominar todas as matérias. E não é assim que funciona. Pessoal, você não precisa ser o primeiro lugar. Você não precisa fazer a pontuação mínima. Você precisa fazer exatamente a pontuação para entrar dentro das vagas. A maioria dos concursos da educação aprova, galera, até pessoas que chegam ali na nota de corte. E com estratégia, foco no que mais cai, dá sim para alcançar mesmo em pouco tempo. Já vi pessoas com uma aula, eu já vi pessoas com até 2 meses. Como por exemplo, gente, com 2 meses de estudo, eu já vi aluno meu atingindo 93% da prova. Isso mesmo. E aí, gente, eu tenho um exemplo, o Kleber. Ele entrou na Romaflix com o edital aberto, não ficou tentando fazer tudo ao mesmo tempo, seguiu a metodologia, fez o que tinha que fazer na ordem certa e em menos de 2 meses ele foi aprovado. Meu nome é Kleber, eu sou aqui do Rio de Janeiro e vim dar um pouco meu depoimento sobre minha experiência com o Romaflix. Na verdade, eu ouvi falar no nome do professor Roma há um tempo atrás e para mim fundamental mesmo foi o quintal pedagógico, porque ele me deu norte na minha preparação. Porque eu tinha totalmente um foco diferenciado anteriormente, né? Então eu comecei a assistir às aulas, aulões, mesmo de outros concursos, porque sempre tem uma coisa ou outra que se repete, as bancas meio que trabalham com questões um pouco parecidas, né? E para mim foi um grande desafio, porque eu tinha um tempo muito curto, pouco menos de 2 meses para me preparar, mas o Romaflix me deixou totalmente assim, tranquilo nesse aspecto. E aí saiu o resultado e eu acabei ficando em primeiro lugar no cargo de supervisor, resultado preliminar, e recentemente agora saiu a prova de títulos, onde eu realmente sacramentei que estou em primeiro lugar absoluto e estou muito agradecido pela experiência que eu tive com o Romaflix, com a equipe, sabe, o suporte, sempre nos dando atenção quando necessário. As lives, ainda continuei assistindo as lives, ainda mais porque isso é um processo, a gente não pode ficar acomodado, achar porque foi um bom resultado e parar de estudar, tem que continuar estudando. Então, eu deixo aqui de mensagem para quem está conhecendo agora o Roma, não pense 2 vezes, é o Romaflix, não vá atrás de outras aventuras, é o Romaflix que vai te dar a aprovação. O segredo, gente, não é estudar muito, é estudar o que importa, aquilo que mais cai para o que menos cai, da forma certa. Então, antes de dizer que não dá tempo, se pergunta, eu estou fazendo isso da forma certa ou estou só tentando correr atrás de tudo ao mesmo tempo? Porque tempo pode até ser curto, mas clareza, técnica, foco, ele rende e rende muito. E agora eu quero responder uma pergunta aqui de vocês, que se você não entender, pode estar custando todas as suas aprovações nesses dias, gente. Vamos lá? Minha rotina é muito corrida. Dá para passar mesmo assim, Romário? Com essa correria toda? Gente, tá. E eu te digo isso com toda tranquilidade, porque a maioria dos professores que eu acompanho vive exatamente isso. Gente que trabalha em 2 escolas, pega a condução lotada, chega em casa, ainda tem que dar conta de filho, janta, correção de prova, boleto vencendo e mesmo assim carrega um sonho, passar no concurso público e mudar de vida. E é por isso que o meu método não foi feito para quem tem tempo sobrando. Ele foi feito para gente comum, que vive com a agenda apertada, mas não abriu mão do sonho da matrícula. Gente, mais uma vez, você não precisa de 5, 6 horas por dia. Você precisa de 1 hora bem feita, com técnica, revisão e foco no que mais cai. Gente, se você conseguir 2 horas, ótimo, melhor ainda. Mas se for 40 minutos hoje, 1 hora amanhã, também tá tudo bem. Tem que ser no seu tempo. O que importa, gente, é a constância. Como aconteceu com a Lidiane Caetano, que conciliava estudos com 3 filhos pequenos, incluindo um recém-nascido. Veja o que ela tem a dizer, galera. Olá, meu nome é Lidiane. Eu hoje vim aqui contar para vocês um pouquinho da minha experiência
com a mentoria do Romário. Tudo começou com o meu sonho, né, de conquistar a minha primeira matrícula na educação. Junto desse sonho, eu, assim como muitas pessoas, não tinha tempo para estudar. No meu caso, eu tenho 3 crianças. Né? Na época eram 3 crianças pequenas. Quem é mãe aqui sabe que 1 já dá muito trabalho, imaginem 3. Mas eu tinha esse sonho e eu precisava fazer por onde acontecer. E aí foi quando eu conheci a metodologia de ensino do Romário e foi um divisor de águas na minha vida. Eu fazia dentro do tempo que eu tinha, né, que eu nunca conseguia estudar 2, 3 horas seguidas. Eu fazia do jeitinho que ele dizia pra gente fazer, que é o famoso feijão com arroz. Com isso foram 4 aprovações, dentre elas uma eu já exonerei, que chegou outra que era a que eu mais almejava. Já desisti de uma porque não dava tempo e tem outra muito em breve para chegar. E aí você deve estar se perguntando, Romário, estudar desse jeito não sai caro? Pessoal, caro é ficar anos gastando com apostila errada, cursinho vago, planilha bonita e sem resultado. Eu já vi professor gastar muito em cursinhos e reprovar porque não teve orientação. Estudar com método não é um gasto, é investimento. Coloca isso na sua cabeça. Você economiza tempo, energia e é aprovado mais rápido. Quem segue um plano passa. Quem fica tentando no improviso desanima e desiste. E muito professor pergunta, Romário, mas estudar online funciona mesmo? Galera, claro que funciona desde que seja do jeito certo. O problema não é o curso ser online. O problema é ser mal estruturado. É aquele curso com 300 aulas jogando conteúdo genérico, sem direção, sem acompanhamento. Isso daí, gente, não funciona mesmo. Agora, quando o curso ele é bem feito, quando te mostra o que estudar, como revisar, como organizar o seu plano, mesmo com pouco tempo, e ainda acompanha o seu processo, aí funciona. E funciona muito. Isso por quê? Porque você tem que fazer a sua parte. Você tem que encaixar dentro da sua rotina. E não sou eu, gente, que tô dizendo isso. A nossa aluna, a Rayara Santos. Gente, o online era o maior medo dela. E veja que hoje ela acumula 9 convocações. É isso mesmo. Veja o que ela tem a dizer. Olá, meu nome é Rayara, eu sou de Mesquita, RJ. Confesso que eu tinha uma certa resistência com o ensino online, mas a partir da mentoria a minha visão mudou. Na mentoria, o professor Romário nos ensinava como nos organizar nos estudos. Em 2021, apesar de ter me dedicado aos meus estudos, fiquei reprovada em Teresópolis, mas não foi questão de conhecimento, foi por causa do psicológico, porque o psicológico também conta. Então, eu não estava bem quando eu fui realizar aquela prova, mas eu não desisti e continuei. E naquele mesmo ano, eu fui chamada para Queimados, mas continuei na mentoria, e sempre quando eu fazia prova, tinha concurso, eu estudava um período, né, pegava a mentoria, estudava que eu percebi que eu necessitava aprofundar. Então, em 2022, a partir de 2022, vieram muitas convocações, né? Eu fui chamada para Nilópolis, em 2 cargos. Passei dentro do número de vagas para P2. Fui chamada uma semana depois que eu tomei posse, também em Nilópolis, como Fiquei na colocação como 12º. Esse meio período, Rio me chamou, né? Me chamou pela cota, que na cota, apesar de ter ficado 400 e pouco na ampla, na cota eu fiquei em 98º. Então, fiz Japeri. Fui chamada para 2 cargos para P2, fiquei em 98º. E para OE, fiquei em 6ª colocação, foi a minha melhor colocação em concurso público. Tomei posse para OE, para P2 não. Fiz Maricá, fui chamada para Maricá, fui chamada na cota, fiquei em 23º na cota. Na ampla foi acho que mais ou menos 125. Fiz Nova Iguaçu, fui chamada para professor itinerante, tomei posse em Nova Iguaçu. Fui chamada pela cota, passei em 14º e na ampla foi mais ou menos 42º. Aí em 2024, final de 2024, início de 2025, eu fui chamada para OP, em Queimados. Eu fui chamada e eu tomei posse. Então, atualmente, eu estou com 2 matrículas em Queimados, como professora e como orientadora pedagógica. Então, eu tive 9 convocações em concurso público. Depois de ver tudo isso, teve uma pergunta que começou a vir para tudo que é lado. Comentário, caixinha, direct, que é o seguinte. Romário, você tem algum acompanhamento mais direto? Alguma mentoria para acelerar esse processo? Muita gente quer isso. Alguém pegando pela mão e mostrando o caminho, organizando os estudos de forma personalizada. Gente, eu entendo.
Porque estudar com método já faz a diferença. Mas estudar com acompanhamento acelera tudo. E é por isso que eu quero te contar agora como funciona a próxima turma da RomaFlix 2.0. Galera boa, agora que você já conheceu como montar o plano de estudos que funciona e quais as maiores dúvidas, eu quero te mostrar o próximo passo. Porque uma coisa é saber o caminho, outra é ter alguém caminhando com você, correto? É por isso, gente, que eu criei a RomaFlix. Ela é uma plataforma completa de preparação para concursos da área da educação. Mas, mais do que uma plataforma, o RomaFlix, galera, é uma mentoria com material, técnica e direcionamento. Aqui, gente, você não precisa ficar procurando videoaula aleatória no YouTube, apostila solta ou cronograma pronto no Google. Gente, aqui você recebe tudo o que você precisa para estudar com direção, mesmo que só tenha 1 horinha por dia. Eu sei o que é tentar estudar no intervalo da escola. Eu sei, gente, como é tentar estudar na sala dos professores, com criança em casa, boleto vencendo, edital batendo na porta. Por isso, gente, tudo que tem na RomaFlix foi pensado para quem vive na correria, mas não abriu mão do sonho da matrícula. Não importa se você já tentou e não conseguiu. Não importa se você está recomeçando ou se sente perdido. Na RomaFlix você tem um método que funciona e um time que caminha junto com você até a aprovação. Galera boa, a RomaFlix não é uma plataforma somente, é um caminho. Aqui você vai ter um plano de estudos com começo, meio e fim. Tudo baseado no que mais cai nas provas, com tudo organizado para você parar de estudar no escuro e começar a avançar com clareza. Pessoal, por dentro aqui da RomaFlix, você vai encontrar o quê? Fala, Romário, o que está faltando? O que você vai encontrar? Vamos lá, gente. Um passo a passo completo, com aulas organizadas. Você vai ter um plano de estudos já pronto para você aplicar com base no que funciona. Você vai ter simulados com a correção comentada, gente. E ali você consegue observar seu relatório de desempenho. Aulas ao vivo semanais comigo e com o time, focado no que mais cai, para você não travar no meio do caminho. Mas não é só isso. A partir dessa nova turma, a RomaFlix, gente, ela vai ter uma nova fase, que o pessoal conhece a RomaFlix, mas agora nós estamos no RomaFlix 2.0, um novo formato, muito mais prático, muito mais estratégico e também muito mais poderoso para acelerar a sua aprovação. Agora eu vou te mostrar detalhes sobre como vai funcionar o RomaFlix 2.0 e tudo que você vai receber ao entrar hoje aqui na plataforma. Pessoal, você vai ter acesso à plataforma mais completa do Brasil para concursos da área da educação. Toda organizada por área e também por edital. Mas agora, além das aulas, você também vai ter método, cronograma, planejamento e o quê? Direcionamento. Vamos ao que realmente importa, galera. O que você vai levar quando entrar na RomaFlix? Os seus primeiros passos. Assim que você entra na plataforma, você já vai lidar direto com o método MTD, o nosso passo a passo exclusivo, que mostra como estudar de forma estratégica, com cronograma pronto, metas semanais e apoio de uma comunidade que vai caminhar junto com você. Gente, isso daqui é o que te dá base, ritmo e constância para começar do jeito certo. Hoje, galera, você vai ter a base. Aqui, gente, estão os conteúdos que mais caem praticamente em todos os concursos da área da educação. É onde você constrói aquele conhecimento essencial, gente,
LDB, BNCC, ECA, outros autores, são os pilares que você vai ter e que sempre aparecem na prova. Se você está começando, é aqui que você começa a montar o seu passo a passo. Começa por ali. Gente, depois disso nós teremos os acessórios, que além da base, você precisa daqueles conteúdos que caem com frequência e que podem garantir pontos e te colocam acima da nota de corte. Aqui, gente, é o diferencial que te ajuda a disputar a vaga e não participar. Pessoal, o quarto, esse daqui é o pulo do gato, que é o GPS pós-edital. Lembra que eu te falei sobre como é estudar diferente entre pré e pós-edital? Aqui você vai encontrar o GPS pós-edital, um plano direcionado com foco total no seu concurso aberto, com aulas específicas para te levar para a prova com clareza, foco e estratégia. Nada de plano genérico, é tudo voltado para o edital que já está na praça. Galera, como por exemplo a gente tem o edital, o GPS PND, que é a Prova Nacional Docente. Se você vai fazer a PND, a Romaflix já tem um módulo pronto, atualizado, com tudo que você precisa, conteúdos por área. Gente, específica da pedagogia, específica para professor de língua portuguesa, educação física e específica de história. Já no novo formato do concurso, organizado de acordo com o que a banca exige, você não vai precisar garimpar nada. Tá tudo lá, além daquilo que é comum para o PND. E ainda tem mais, galera. Tem bônus para acelerar a sua aprovação. Vamos lá? Curso de discursiva para o PND e também para os outros concursos. Gente, se a discursiva te trava, esse curso te ensina do zero como estruturar uma resposta, entender a banca e entregar, gente, o que ela espera. Gente, além disso, vai ter aulas semanais com correção de questões. Toda semana tem encontro ao vivo, com resolução de questões, direcionamento e análise tática daquilo que mais cai na prova. É aqui, gente, que você entende como aplicar o conteúdo na prática. Pessoal, também temos o planejamento semanal com metas. Toda semana você recebe um cronograma com meta clara e realista para manter o ritmo e saber exatamente o que fazer. E para fechar, gente, eu também tenho um super bônus para você. Reta final, que é o nosso GPS, para todos os concursos da educação. Presta atenção aqui. Sempre que sair um edital novo, seja de pedagogia, português, educação física para professor, você vai receber, gente, a reta final do seu curso, ok? Para aquele concurso, com o conteúdo enxuto, atualizado e pronto para você focar no que mais importa. Gente, outro bônus são as mentorias ao vivo, comigo, professor Romário, toda semana. Durante sua preparação, você vai participar de sessões ao vivo comigo para ajustar o plano, tirar dúvidas, alinhar a estratégia. Gente, é acompanhamento real de quem está no campo com você e que você não encontra em nenhum outro lugar. Nenhuma mentoria como essa, gente, toda semana por um ano. É isso. Gente, você também vai ter o canal de alertas com a turma. Você vai entrar num canal exclusivo, no qual minha equipe e eu te avisamos sobre mudanças, novas aulas, cronogramas atualizados e oportunidades de concursos. É para você, gente, não perder nada e estar sempre um passo à frente. E é até às 23h59 de hoje, quem garante ainda vai receber, gente, o seguinte: uma correção discursiva da PND feita por um especialista para você saber exatamente onde melhorar. Como assim, Romário? Você vai ter acesso, você vai poder escrever uma discursiva, ok? No formato do PND. E, gente, nosso time vai corrigir a sua discursiva. Vai exatamente te mostrar os passos para você treinar e ter o seu feedback. Só que atenção, galera, esse super bônus de uma redação, ela é só para quem entrar até a meia-noite de hoje. Então, se prepara, porque já já a minha equipe ela vai soltar um link no chat e eu também vou te mostrar o QR Code aqui para que você também possa se inscrever. Beleza? Mas aí você deve estar se perguntando: Romário,
quanto custa tudo isso? Pessoal, eu preciso ser muito sincero. A RomaFlix 2.0 não é um cursinho como o que a maioria faz nessa internet. É material, é técnica e direcionamento. Muito mais do que uma super plataforma com tudo o que você precisa para passar no seu concurso na área da educação. Ela também tem, gente, mentoria semanal, material em aulas e PDF direto ao ponto. Tem técnicas de estudos e direcionamento real. Quando eu estudava, também caí no erro de ficar comprando, gente, vários cursinhos e apostilas baratinhas. Sabe qual é o resultado? O barato, ele também sai caro. Era uma reprovação atrás da outra e muita gente perdendo tempo, dinheiro e energia. E pior do que ficar com dinheiro perdido foi o tempo que eu nunca mais recuperei. Recapitulando, tudo o que você vai levar ao entrar hoje no RomaFlix 2.0. Vamos lá, gente. Método completo, que é o MTD, com cronograma de estudos e metas semanais, que daria, gente, R$ 997. A base, que são os conteúdos essenciais de pré-edital, com português, legislação, pedagogia para qualquer concurso na educação, gente, isso sai por R$ 597. As acessórias, que são conteúdos complementares que aparecem em concursos na educação, como informática, raciocínio lógico, entre outras matérias. Gente, isso sai por R$ 397. Galera, o GPS pós-edital. Lembra de quando eu falei de plano pré e pós-edital? E que as preparações são diferentes? Você vai ter acesso a um GPS com aulas, PDFs, cronogramas focados sempre em um concurso público que for publicado para a área da específica de pedagogia, que é educação infantil, anos iniciais, língua portuguesa e também educação física, orientação pedagógica. Gente, e o pós-edital também para pedagogia, português, educação física e história do PND. É um outro GPS. Beleza, galera? Então, essa preparação é para quem vai fazer o PND, com tudo que você precisa para acertar mais de 90% das questões. Aqui, gente, o conteúdo ele já está 100% alinhado com o edital publicado, dividido por área e também com foco na banca responsável. Isso, gente, sai por R$ 897 somente, sozinho. Entrando nessa turma, você ainda vai levar 3 bônus. O nosso curso de discursiva para o PND e outras que pedirem, sempre que pedir redação para concurso, que sai R$ 297. Aulas semanais por 1 ano, com correção de questões com os professores convidados. Isso, gente, sai por R$ 500. E também você leva o canal de alertas com a turma. Que isso, gente, tem um valor imensurável por tamanha informação privilegiada. Pessoal, além disso, você também tem um super bônus, que é surreal, que são as mentorias ao vivo comigo, toda semana, durante 1 ano. A mentoria, gente, sai por R$ 1.000. Somando tudo que eu falei até aqui, dá um valor total de R$ 5.582. Mas você não vai pagar tudo isso. Na verdade, gente, eu pensei em cobrar até metade disso e já seria justo. Mas devido a tudo que você vai receber e ao quanto que vai mudar na sua vida para sempre, com estabilidade, com segurança financeira, afinal de contas, galera, investir metade do que seriam uns R$ 2.500 e passar no concurso e ter estabilidade pro resto da vida, ainda é um investimento muito baixo diante de tudo que vai ser conquistado. Pessoal, mas eu quero ir além e te ajudar ainda mais, porque eu já estive no seu lugar querendo uma oportunidade para mudar de vida. E também, galera, a minha missão é aprovar o maior número de professores nesse Brasil. Essa daí, gente, é muito grande aqui comigo. E por isso eu vou fazer uma condição muito especial para todos que participarem desse curso gratuito. Vamos lá?
você não precisará investir R$ 5.582 para fazer parte da Romaflix 2.0 e, finalmente, passar também no concurso dos seus sonhos. Pessoal, você vai investir apenas R$ 79,90. Ou então, gente, R$ 797 à vista. Mas eu já adianto, essa condição surreal possui número limitado de vagas. Por isso, faça a sua inscrição o quanto antes, pois eu não sei por quanto tempo conseguiremos segurar esse valor. E tem mais, gente, não precisa ficar com medo. Eu acredito tanto no meu método, em todo esse material e nas minhas mentorias, que eu vou te dar 2 garantias fundamentais. A primeira, gente, é uma garantia incondicional de 7 dias, que todo curso dá, porque está previsto na lei. Você vai poder entrar, testar tudo, e se não gostar, dentro de 7 dias, basta me enviar um e-mail que nós iremos devolver o seu valor investido na hora. Gente, essa é uma garantia que eu dou, e eu ainda tenho uma garantia extrema de aprovação que nenhum curso, nenhuma mentoria já deu nesse Brasil. Pode gravar o print para registrar isso que eu vou falar agora. Se você entrar no Romaflix, gente, 2.0 e estudar apenas 1 hora por dia, por 1 ano, e fazer pelo menos 6 concursos seguindo o nosso GPS, e se você não passar em nenhum concurso, basta enviar um e-mail para o nosso suporte que a gente vai estender o seu acesso por mais 1 ano. Simples assim. Aqui ou você passa ou você passa. Entrou, testou, achou que não é para você? Em 7 dias cancelamos e devolvemos o seu dinheiro. Seguiu o método à risca, fez 6 provas e não passou em nenhuma, você garante o seu acesso por mais 1 ano. Sem pergunta, sem burocracia. É isso. Equipe, já se prepara para soltar o link aqui no chat. E você que está acompanhando, já pega o seu cartão. Podem soltar o link no chat, pinar no topo e também postar o número do comercial caso alguém tenha alguma dúvida. Pode colocar? Pronto, galera. Link liberado e o QR Code está na tela. Aponta o seu celular para o QR Code ou clica no link da inscrição que você vai ser direcionado direto para a página. Lá você vai poder concluir a sua inscrição ou chamar o nosso time para tirar qualquer dúvida. Agora que eu te mostrei como funciona a Romaflix 2.0, você precisa tomar uma decisão e aproveitar essa promoção de lançamento com vagas limitadas. E essa decisão, ela tem menos a ver com o que você está vivendo hoje e mais a ver com onde você quer estar daqui a alguns meses. Eu sei que pode até parecer coisa de outro mundo estar falando em nomeação, aprovação e mudança de vida. Mas é justamente isso que está acontecendo com quem está seguindo com esse caminho que eu te mostrei aqui. Tu quer saber qual é o projeto de mentoria que mais aprova no Brasil? É simples, vem aqui, olha só. Rayara, 6ª convocação, Japeri e Queimados. Juliana, professora mediadora em São João de Meriti. Gisele, 4 aprovações. Lidiane, 2 aprovações, atualmente PF anos iniciais. Lucilene, atualmente 2 aprovações, OE em São João e PEB 2 em Japeri. Flávia, 2 aprovações, OP e P2 São João. Gabriel, 3 aprovações. Hamilton, 2 aprovações, 03 de Japeri. Roberta, professora de Educação Física em Niterói. Luciana, 3 aprovações. Yasmin Pedrosa, 8 convocações e estão em 2 matrículas atualmente. Ariane, São João. Lidiane, Mangaratiba. Renata, São José do Vale do Rio Preto. Lourdes, Prefeitura do Rio de Janeiro e Nilópolis. Poliana, Mangaratiba. Viviane, Mangaratiba, Paraty, Macaé e Itaporaí. Mariana, Rio Bonito. Gisele,
E não é porque essas pessoas são mais inteligentes, ou possuem mais tempo livre, ou porque já nasceram com tudo na mão. É porque elas tomaram uma decisão de parar de tentar adivinhar como estudar, de parar de pular de conteúdo em conteúdo e seguir um caminho testado e validado, com começo, meio e fim. É por isso que a RomaFlix existe, para tirar você do improviso, da dúvida e da desorganização. Gente, também posso falar de frustração com o edital passado e colocar você em uma rota para a sua aprovação. Agora, presta atenção aqui. Quando você entrar na RomaFlix, você não vai estar só recebendo uma plataforma. Você vai estar recebendo um projeto de preparação, um plano construído com base em tudo que a gente já viu funcionar com quem passou. Agora, você tem 3 caminhos na sua frente. E em cada um deles, vai te levar para um destino diferente. O primeiro caminho, que a maioria escolhe, é ignorar tudo isso que a gente conversou, continuar rodando conteúdo gratuito, assistindo um pedaço aqui, outro ali, sem saber se está no caminho certo, sem clareza e sem estratégia. Esse caminho te leva para onde, pessoal? Te leva para onde você já esteve. Reprovações, frustração e aquela sensação que está estudando, porém não está avançando. O segundo caminho é o de tentar fazer tudo sozinho, montar seu próprio planejamento, organizar sua própria rotina, estruturar o que já está pronto aqui dentro. Gente, isso pode funcionar, mas vai levar muito mais tempo. E nesse tempo, o edital já abriu, a prova já passou e você ainda está tentando descobrir a sua melhor forma de estudar. Agora, gente, temos o terceiro caminho, que é diferente. É o caminho que muda a sua história. É entrar para a RomaFlix agora, aproveitar essa promoção de lançamento e também ter um plano pronto, validado, com tudo organizado por edital, por área e por banca. É começar hoje mesmo com esse cronograma, com metas, aulas, simulados, mentorias e principalmente com acompanhamento. Para você não se perder mais, é para você parar de estudar no escuro, é para você nunca mais ficar travado sem saber o que fazer. Gente, a decisão, ela é sua. E ela pode parecer até pequena agora, mas ela pode ser extremamente o que vai fazer você ser chamado e ter o seu nome no Diário Oficial daqui a alguns meses. Se você quiser a minha ajuda e quiser começar agora com tudo que eu te mostrei aqui, é só apontar seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link que a minha equipe já colocou no chat, que pinou no topo dessa aula. Você só precisa dar o próximo passo. Hoje pode ser o primeiro dia da sua matrícula e o último dia da confusão, da ansiedade e da falta de rumo. Agora é com você. Eu estou aqui do outro lado, pronto para te acompanhar. Te vejo dentro do RomaFlix 2.0. Vamos juntos. A minha carreira foi de fato construída no setor público, obviamente, a partir dessas mentorias do Romário Falsi. Então, o curso ele foi fundamental para a minha vida. Romário é uma pessoa excelente, um professor extraordinário, que só de assistir às aulas deles, a gente sente um ânimo muito grande, que sempre está com alta astral, sempre está motivando. Hoje eu sou concursada, graças a Deus e graças a ele também. Olá pessoal, eu me chamo Amélia, sou aluna da mentoria. Hoje em dia eu sou servidora pública. Além do concurso aqui hoje em dia, né, eu sou servidora, eu também fui aprovada em outro concurso e foi nos primeiros lugares também, estou aprovada em 6º lugar em outro concurso, aguardando, né, quem sabe a minha convocação. Então o que eu tenho
para comentar sobre a mentoria é acreditar. E acreditar num projeto de vida que transformou de verdade a minha vida e a vida da minha família. E comecei a estudar, passei na Prefeitura do Rio em 2016, fui chamado um tempo depois, fui nomeado em Jacareí, São Paulo, passei no contato para São José dos Campos, passei no concurso para Aruama, passei no concurso para Cabo Frio, tudo estudando com ele. E tive o prazer de conhecer a plataforma RomaFlix com Romário Falsi e sua estratégia de ensino. Coloquei em prática de acordo com a minha realidade, estudando, limpando casa, lavando roupa, na condução. Fiz todos os concursos que estava abrindo no momento e conquistei a tão sonhada matrícula, sendo hoje orientadora pedagógica da Prefeitura de Nilópolis. Olá, meu nome é Lidiane. Eu hoje vim aqui contar para vocês um pouquinho da minha experiência com a mentoria do Romário. Eu fazia do jeitinho que ele dizia pra gente fazer, que é o famoso feijão com arroz. Com isso foram 4 aprovações. Dentre elas, uma eu já exonerei, que chegou outra que era a que eu mais almejava. Já desisti de uma porque não dava tempo. E tem outra muito em breve para chegar. Estudar com o Romário é transformador. E eu falo isso por experiência própria. Hoje eu sou concursada no município de São João de Meriti e também no município de Japeri. E eu devo parte desse sucesso ao Romário, a metodologia dele. Meu nome é Kleber, eu sou aqui do Rio de Janeiro e eu acabei ficando em primeiro lugar no carro de supervisor, resultado preliminar, e recentemente agora saiu a prova de títulos, onde eu realmente sacramentei que estou em primeiro lugar absoluto e estou muito agradecido pela experiência que eu tive com o RomaFlix, com a equipe. Então eu deixo aqui de mensagem para quem está conhecendo agora o Roma, não pense 2 vezes, é o RomaFlix, não vá para de outras aventuras, é o RomaFlix que vai te dar a aprovação. Eu trabalhava o dia inteiro, cansada, estudando, trabalhando, indo até tarde, estudando sábado, assistindo live dele, enfim. Tudo isso valeu a pena. Eu consegui ser aprovada, classificada e nomeada. Graças ao teu curso, ó, onde que eu tô trabalhando? Na Ilha Grande, mano, é aqui, ó. Aí, ó. Eu sou Roberta, tenho 32 anos e atualmente sou professora do município de Hortolândia, graças a RomaFlix e o método de estudos do Romário Falsi. Foi maravilhoso, foi um diferencial, mas dessa vez consegui ser aprovada dentro do número de vagas e estou aguardando convocação. Olá pessoal, eu sou a Paula Rosadas e estou aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu demorei um pouco para despertar para esse mundo do estudo e conseguir um emprego público e a minha estabilidade. Trabalhei muito tempo com natação e resolvi me matricular num curso preparatório. Lá eu conheci o Romário, professor de pedagógico, muito inteligente, conteúdo maravilhoso, simpático, gente boa, todo mundo sabe. E eu resolvi também, e descobri, que ele estava abrindo uma mentoria. E eu resolvi fazer parte dessa mentoria, foi a melhor coisa que eu fiz. A mentoria dele é maravilhosa, ele dá o conteúdo pra você, tudo aquilo que você precisa, que você tá perdido e você não sabe fazer, como começar a estudar, ele vai te dar todo o cronograma da semana. Segunda você faz isso, terça você faz isso, quarta você faz isso, é tudo que todo mundo precisa. Então ele te fornece o material e manda você fazer aquilo. Foi perfeito. Eu trabalhava o dia inteiro, cansada, mas quando a gente quer passar por alguma coisa, a gente precisa se sacrificar. Então foi isso que eu fiz, eu segui toda a metodologia dele, todos os vídeos, todas as aulas, todos os exercícios, como ele faz a meta, cumpre a meta. Se você cumprir uma meta, o que você fizer a mais já tá valendo e muito. E foi assim que eu fiz, estudando, trabalhando, indo até tarde, estudando sábado, assistindo live dele, enfim, tudo isso valeu a pena. Eu consegui muitas aprovações, tem aprovações que eu ainda nem fui convocada, porém estão bem classificadas, mas acontece. Piraí, Pinheiral, Mendes, Miguel Pereira, enfim. Eu consegui ser aprovada, classificada e nomeada em Casimiro de Abreu, que foi o meu primeiro município. Depois eu fui convocada para Petrópolis, eu assumi também, que eu queria a minha segunda matrícula, porque eu queria ser mãe, eu queria construir a minha família com tranquilidade e estabilidade. E depois, assim que aconteceu uma coisa muito importante na minha vida, que eu já vou mostrar pra vocês o quê, eu fui convocada para São Pedro da Aldeia, ou seja, a minha distância da onde eu estou para Petrópolis era muito longe, então eu consegui as minhas 2 matrículas na região dos Lagos. Hoje eu sou funcionária de Casimiro de Abreu e sou funcionária de São Pedro da Aldeia. E olha que legal, olha para onde eu fui morar. Essa aqui é a minha nova cidade. Hoje eu sou funcionária e cidadã de Casimiro de Abreu. Só que tem mais um detalhe, pera aí. Esse aqui é o meu presente, ó.
valeu a pena estudar e conseguir, e conseguir a minha matrícula para ter aqui, ó, o meu bem mais precioso, numa cidade tranquila, que todo mundo é feliz, é mais tranquilo de viver, né, filha? Agradece de tio Romário. Obrigada, Romário, você foi incrível pra gente. Beijo.